O plantão da igreja local tem a honra de apresentar 90 anos da primeira igreja presbiteriana em Anchieta. Em 1915, o esforço cristão da igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, cujo pastor era o reverendo Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis, criou em Anchieta um ponto de pregação, na casa do irmão Olímpio Costa, localizada à rua Emílio Borges, número 27. Funcionava ali uma escola dominical mista para adultos e crianças, sem as estruturas necessárias para o trabalho. Por esta razão, as atividades deixaram de funcionar na casa do senhor Olímpio. O irmão Isaac Penck, sócio do referido esforço cristão, adquire uma área à estrada do Engenho Novo. Lança-se a pedra fundamental, mas não se consegue construir a casa de oração desejada. Em 1920, adquire-se um prédio na mesma rua, número 24, por 6 contos de réis. No meados dos anos de 1921, o reverendo Américo Cardoso de Menezes é nomeado pelo reverendo Álvaro Reis para cuidar da congregação. Organiza-se uma escola paroquial sob a direção da professora Zulmira Torres. A escola também tinha por finalidade atender as crianças da região, que ali aprendiam a ler e a escrever. A pedra fundamental do templo foi lançada em 1957. E o templo foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1959, consolidando a estrutura física da igreja. A organização oficial da igreja aconteceu em 8 de fevereiro de 1936, com membros arrolados e eleição dos primeiros presbíteros e diáconos, marco do nascimento formal da Igreja Presbiteriana de Anchieta. Uma igreja edificada sobre a palavra de Deus, sustentada pela oração e marcada pelo testemunho de homens, mulheres, jovens e crianças que decidiram viver para a glória do Senhor. No dia 27 de outubro de 1985, de acordo com a ata de número 103 da Assembleia Geral Extraordinária, presidida pelo reverendo Alvino Alves de Almeida, com a finalidade de mudar o nome da igreja, que a partir desse dia passou a se chamar Primeira Igreja Presbiteriana em Anchieta. Cito, Estrada do Engenho Novo, número 323, Anchieta. Ata do Conselho, número 556, de 9/11 de 1985. Ao longo desses 90 anos, Deus levantou servos fiéis para pastorear este rebanho. Reconhecemos com gratidão os pastores que já estão na glória, cujo trabalho, orações e ensinamentos continuam frutificando entre nós. Em 18 de fevereiro de 1989, assume a igreja o reverendo Carlos Antenberg de Oliveira, permanecendo até o dia 8 de outubro de 2023. Nesta mesma data, o reverendo Carlos Antenberg de Oliveira passa a ser o pastor auxiliar. No dia 8 de outubro de 2023, o reverendo Enivaldo Ferreira Nunes é eleito como pastor efetivo da igreja para seu primeiro mandato, sendo instalado pelo presbitério no dia 8 de fevereiro de 2024. A primeira revitalização da igreja ocorreu no ano de 1987. A segunda revitalização da igreja aconteceu em 29 de maio de 2022, sendo a fachada atual. Wellington, vamos ver algumas fotos? Vamos, Vera. Dos membros mais antigos aos mais novos? Vamos às fotos. Vamos. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Uma igreja que cresce e serve. Ao longo das décadas, a igreja cresceu em número, em ministérios e impacto, congregações organizadas e vidas transformadas.
Pastores dedicados, presbíteros e diáconos fiéis conduziram o rebanho com zelo. Novos templos foram construídos. Cada período trouxe desafios e conquistas. E em todos eles, uma certeza permaneceu: Deus esteve presente, sustentando sua igreja. Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta. A Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta começou como Congregação Dona Blandina, vinculada à Primeira Igreja Presbiteriana em Anchieta. Esse ponto de pregação foi organizada como congregação em 6 de julho de 1969, pelo Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana em Anchieta, com 35 membros, antes de evoluir para a Segunda Igreja Presbiteriana. Posteriormente, em 1984, a Congregação Dona Blandina foi organizada como igreja pelo Presbitério Carioca, ou seja, tornou-se oficialmente a Segunda Igreja Presbiteriana em Anchieta, em 17 de março de 1984. Em 1979, é inaugurado o ponto de pregação Betel, na casa da irmã Antônia de Jesus Barbosa. Posteriormente, a igreja adquiriu um imóvel localizado à rua Silvestre Felipe, número 1318, Parque Anchieta, que passou a funcionar naquele local como congregação. Em 20 de janeiro de 2013, a congregação do Ponto Betel é oficialmente organizada como a primeira igreja presbiteriana do Parque Anchieta. Tem feito a mim. E ao deitar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Até nos nãos que eu levei, a bondade de Deus não me deixou. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar, não tenho um segundo a perder. A Deus pertence todo o meu viver. RCC, reunindo casais para Cristo. O Departamento Reunindo Casais para Cristo nasce com o propósito de acolher, fortalecer e restaurar relacionamentos à luz do amor, da graça e dos princípios de Deus, que promove uma convivência saudável. Seu objetivo é proporcionar aos casais uma oportunidade de recomeço, crescimento e amadurecimento, independentemente da fase em que o relacionamento se encontra. Esse departamento não é destinado apenas a casais que enfrentam dificuldades matrimoniais. Ele existe também para aqueles que desejam fortalecer o vínculo, melhorar o diálogo, aprofundar respeito mútuo e construir uma caminhada mais sólida e consciente a dois. Versículo: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eclesiastes 4:12. Moto: melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9a. UCP, União de Crianças Presbiterianas. O trabalho que deu origem à UCP começou no ano de 1940 com um grupo chamado Liga Juvenil e Bandinha Rítmica, voltado ao ministério infantil dentro da igreja. Em 1980, durante uma reunião em São Paulo com a Secretaria Nacional do Trabalho Feminino, foi proposto que o trabalho com crianças passasse a se chamar União de Crianças Presbiterianas, UCP, como uma sociedade interna organizada especificamente para crianças de 6 a 11 anos, sendo oficializado em 1982 em âmbito nacional pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Moto: batalhando por Cristo, lutando com amor. Sou um soldado de Nosso Senhor. UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. A UPA marcou gerações de adolescentes, oferecendo direção, amizade e ensino bíblico, em uma fase tão decisiva da vida. Muitos líderes de hoje foram adolescentes formados aqui. A União Presbiteriana de Adolescentes, UPA,
surgiu da iniciativa de uma irmã da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Dorcas Machado, em 1967. O trabalho da UPA engloba adolescentes de 12 a 18 anos e tem por objetivo a organização de atividades que promovam comunhão, crescimento espiritual, além de fortalecer sua identidade em Cristo. Ao longo da história da nossa igreja, muitos adolescentes passaram pela UPA e atualmente temos 11 sócios atuantes no trabalho servindo ao Senhor. Já são 54 anos de existência do nosso departamento e que venham mais 54 anos, se assim o Senhor nos permitir. Versículo: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Moto: ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. UMP, União de Mocidade Presbiteriana. A mocidade sempre teve papel fundamental na história da igreja. A UMP foi e continua sendo um celeiro de líderes, missionários e servos comprometidos com Cristo. Ao longo destes 90 anos de história, Deus tem levantado gerações que mantiveram viva a fé, a esperança e o compromisso com sua obra. Entre essas gerações, o Departamento de Jovens sempre ocupou um papel fundamental. Com energia, dedicação e amor ao reino, os jovens da nossa igreja têm sido instrumentos de transformação, servindo com entusiasmo, aprendendo a palavra e preparando o caminho para o futuro da igreja. Eles representam a continuidade de um legado construído com oração, serviço e fidelidade a Deus. Versículo: 1 João 2,14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Moto: alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Avante! SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A SAF representa o serviço silencioso, fiel e incansável. Mulheres que oram, cuidam, ensinam e sustentam a obra missionária, deixando um legado de amor e dedicação. A Sociedade Auxiliadora Feminina da Primeira Igreja Presbiteriana em Anchieta foi fundada no dia 13 de janeiro de 1922, com o título de Sociedade Auxiliadora de Senhoras, quando ainda era a Congregação Evangélica Lebalê, tendo sua primeira reunião realizada às 19h40 no Salão do Culto da Congregação, contando com a presença de 9 sócias. A Sociedade Auxiliadora de Senhoras foi criada com a finalidade de desenvolver a fraternidade cristã entre as sócias, cooperar o quanto possível com a Igreja na propaganda do Evangelho, procurar a edificação espiritual das suas associadas por meio da leitura da Palavra de Deus e outros meios que concorram para este fim. Versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Moto: sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. UPH, União Presbiteriana de Homens. A UPH foi um instrumento de fortalecimento espiritual e serviço cristão. Homens comprometidos com a palavra, com a família e com a missão da igreja. A UPH, União Presbiteriana de Homens, da Primeira Igreja Presbiteriana em Anchieta, nasceu como fruto natural do amadurecimento da igreja local e do compromisso dos homens presbiterianos com a fé, serviço cristão e o testemunho público do Evangelho. Desde os primeiros anos da igreja em Anchieta, o trabalho masculino já se fazia presente por meio de reuniões de oração, apoio às atividades evangelísticas, mutirões, visitas pastorais e colaboração direta com a liderança da igreja. Oficialmente, a UPH foi organizada no mês de outubro do ano de 1955 em um período de crescimento e fortalecimento da igreja, com o propósito de reunir homens para o estudo da Palavra de Deus,
a edificação espiritual, o compromisso com a obra missionária e o serviço fiel ao reino de Cristo. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Moto: confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Coral Isaías dos Santos. O Coral Isaías marcou a história da igreja com louvor e excelência. Através da música, vidas foram tocadas, cultos enriquecidos e Deus glorificado. O Coral Isaías dos Santos é um grupo musical que atua como parte da vida litúrgica e musical da primeira igreja presbiteriana em Anchieta. O nome dado ao coral foi em homenagem a um dos regentes e foi reorganizado no dia 10 de maio de 1953, tendo como objetivo proclamar a palavra de Deus através do canto. O coral participa de cultos e eventos da igreja, servindo no louvor e adoração em liturgias e celebrações com participação musical. O Coral Isaías é o único departamento da igreja que participa efetivamente da liturgia. Versículo: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Salmos 149:1. Moto: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmos 95:1. Eventos memoráveis. Igreja pioneira no sistema de votação eletrônica. A Igreja Presbiteriana em Anchieta, em 2005, deu um passo significativo na modernização de seus processos administrativos e eclesiásticos, ao implantar o sistema eletrônico de votação para a eleição de seus oficiais, diáconos, presbíteros e pastores. A partir desse marco, o processo eleitoral passou a ser conduzido por meio de urnas eletrônicas, contando com mesárias devidamente constituídas para auxiliar e garantir a lisura do pleito. Ação social. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua Cantata. voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e a Escola Bíblica Dominical. vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho eu cantarei da bondade. Escola Bíblica de Férias. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. Missões. Tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego. Almoço.
todo o tempo tu és tão Plena idade. todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Projeto O Beabá da Música. Ao acordar, eu posso ver mais um dia lindo Deus fez. Não mereci, nem é por mim, é uma bênção de Deus pra mim. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar. Retiro espiritual. A perder, a Deus pertence todo o meu viver. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. E ao deitar, eu posso ver mais um Grupo de louvor. lindo Deus fez, até nos nãos que eu levei a bondade. GFAP, Grupo Familiar Pastoral. Se a gente olhar o céu, todo dia bênçãos a contar. Não tenho um segundo a perder, a Deus pertence todo o meu viver. Junta Diaconal. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo hoje, por tudo que Deus tem feito a mim. E ao pensar no que virá, não posso me No dia 7 de fevereiro de 2026, demos abertura às festividades de encerramento, com o culto de ações de graças, onde tivemos a alegria de contar com a participação das igrejas filiais. O reverendo Gilberto Antônio Zaparoli ministrou a palavra. Tivemos também no púlpito os reverendos Enivaldo Ferreira Nunes, Carlos Antenberg de Oliveira, Mauro Jefferson Queiroz Pinheiro e Joel Vilon da Costa, estando também presente o reverendo Daniel Gredilha Bley. por tudo que Deus tem feito a mim. E ao pensar no que virá, não posso me desesperar. Conheço bem quem lá está, do meu futuro Deus cuidará. Agradecer pelo que se foi, agradecer pelo que virá, agradecer pelo
unidade do corpo de Cristo foi visível. Louvamos juntos, oramos juntos e reafirmamos que somos uma só família na fé. Foi uma noite que ficará marcada na história da nossa igreja. Após o culto, tivemos um momento de confraternização no pátio do prédio de educação religiosa de nossa igreja. No dia 8 de fevereiro de 2026, dando continuidade à celebração dos 90 anos de nossa igreja, iniciamos com um delicioso café da manhã. Em seguida, no culto matutino, tivemos a entrada das bandeiras dos departamentos, como gesto simbólico da participação dos mesmos ao longo dessas 9 décadas. O reverendo Mariano Alves Júnior ministrou a palavra. Deus de amor, Deus de milagres, Deus que era, que é e sempre será. Nos ama sem merecermos, grandioso, maravilhoso que nos cerca, com seu cuidado e seu amor, que é sem medida. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, somente. O encerramento se deu no culto vespertino, onde o reverendo Mariano Alves Júnior também ministrou a palavra, finalizando com a saída das bandeiras. Wellington, está chegando o final da nossa edição. É verdade, Verinha. 90 anos se passaram. Muitas histórias foram escritas, mas a missão continua. A primeira igreja presbiteriana em Anchieta segue firme, anunciando o evangelho, formando discípulos e glorificando a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, ontem, hoje e para sempre.